Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para falar sobre Revolução Industrial. Primeiro, a gente precisa ter a ideia de que revolução é quando há uma mudança, um quebra de paradigmas. Algo que era feito de um jeito passa a ser feito de outro jeito. Então, por exemplo, existia a mão de obra artesanal, com o trabalhador, com o artesão, sabendo todas as fases da produção, desde como se tirava o couro da vaca, como se tirava os pelos do couro, como se tingia o couro da vaca, como se recortava o couro da vaca, como se prendia o couro da vaca numa sola de sapato, como se vendia o sapato. Ele sabia todas as fases da produção, ele tinha uma visão geral. Isso dá um tipo de prazer, um tipo de visão total daquilo que é produzido. É diferente do operário depois da Revolução Industrial, que tem a sua mão de obra alienada. Ele fica aleijado, ele fica distanciado da visão geral. Ele vê apenas uma parte da produção, o que é retratado muito bem no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, onde sabe, por exemplo, apertar apenas um parafuso ou colocar apenas um prego na sola de sapato. É a linha de produção. Ele é alienado. Alienação é você deixar de ter a visão geral da produção e passar a conhecer apenas uma das partes da produção. Isso acontece com a Revolução Industrial, quando são adotadas máquinas para se produzir e não mais apenas máquinas simples como a maquinofatura ou a manufatura acaba sendo uma indústria, né? Manufatura é quando o trabalho é feito manualmente. Muito bem. As fases da Revolução Industrial, uma primeira fase aí é na Inglaterra com a máquina a vapor. A gente vai descobrir por que a Inglaterra foi a primeira, foi a pioneira. Ela tinha dinheiro acumulado, tanto das colônias quanto dos tratados vantajosos, né? Lembra que antes o Cromwell tinha conseguido os atos de navegação que faziam com que as mercadorias que entrassem na Inglaterra só fossem transportados por navios ingleses. Tudo isso fez com que a Inglaterra tivesse muito dinheiro acumulado. Para melhorar, eles tinham jazidas, né, minas de carvão e ferro em abundância. Com carvão e com ferro, você constrói e movimenta as máquinas a vapor. E eles tiveram a sorte do inventor da máquina a vapor, o James Watt, ser inglês. Até hoje em dia, a potência de várias coisas são medidas em watts, em uma homenagem a este inventor aqui. Uma segunda fase da Revolução Industrial vai gerar disputas imperialistas. A segunda fase entra outros países da Europa, né? Lógico que a França entra, não tem condições de concorrer em quantidade. A França vai tentar fazer com o colbertismo a produção de produtos de luxo, tá? Falou, olha, já que não dá para ganhar na quantidade de produção da Inglaterra, da Alemanha, vamos ver se a gente ganha mercados com produtos de luxo, roupas, calçados, vinhos, tá? Muito bem. Entra também os Estados Unidos e o Japão, e aí não só mais a máquina a vapor, mas entra a eletricidade e o petróleo. A Alemanha, ela vai conseguir o petróleo líquido, porque ela vai construir uma ferrovia que ligue Berlim até Bagdá, lá no Iraque. E aí este carvão líquido, né, o petróleo, é muito mais fácil e muito mais eficaz na produção de energia para movimentar máquinas. E Inglaterra e Alemanha vão ter disputas por mercados. Não é à toa que a Primeira Guerra Mundial se dá com a polarização dessas duas nações. Os blocos que vão apoiar um e o outro. Então o bloco que apoia a Inglaterra é o da Tríplice Entente. É só você lembrar que Inglaterra em inglês é England, Entente, England. E o lado que apoia a Alemanha começa com a L, vai ser a Tríplice Aliança, que também começa com a L. Mas nós teremos um vídeo só para falar sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí as consequências dessas disputas são as disputas por mão de obra barata, matéria-prima barata e novos mercados consumidores. Geram guerras menores, mas também geram as guerras mundiais e as grandes guerras. Bom, pessoal, espero que com essa visão geral da Revolução Industrial
você tenha compreendido um pouco mais do processo. Até a próxima!